Boa noite, irmãos. Vou fazer que nem eu faço lá na igreja. Eu não ouvi muito bem. Vai lá, boa noite de novo. Boa noite. Agora está um pouco melhor. Realmente é um prazer estar aqui. Estava com saudade da igreja. Mais que você, talvez, no vídeo, mas eu estava mesmo com saudade da igreja, dos irmãos. É muito bom voltar para cá. Ver pessoas que já conheço há tempos e conversarmos um pouquinho sobre o nosso Senhor. E eu quero hoje começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Quantas cães você tem? Não estou perguntando quantos cães você tem. A Lídia ia falar ali, Mix e Bidu. Não é isso que estou falando. Quantas cães? Cabelo branco. Cã significa cabelo branco, né? Quantas cães você tem? As mulheres mais vaidosas vão falar assim, não tenho nenhum, tá tudo pretinho, né? Um, né, pai? Só um dele. É estranho quando nós vemos pessoas velhas agindo igual criança, né? É muito estranho quando nós olhamos para uma pessoa que era para ter uma atitude mais madura, mas que age igual uma criança. Eu vi um dia desses um vídeo de um rapaz, e eu vou descrever por cima. O rapaz estava ali jogando videogame, então chega o padrasto dele e fala, o churrasco está pronto, vamos lá comer. Ele fala, não, mas estou jogando aqui. Não, mas vamos lá, todo mundo já comeu, vamos lá, hoje está pronto. Não, mas eu não quero. O padrasto falou, então eu vou desligar aqui o videogame. Pegou o videogame, desligou, ele começou a chorar, espernear, se jogou no chão. Você fala, devia ter uns 5 anos. Não, devia ter uns 20 anos. Como assim? Eu não posso garantir que o vídeo era verídico, não era armado, mas quando a gente vê aquela cena, é uma cena estranha, uma cena esquisita. A Bíblia fala geralmente sobre cães, sobre cabelos brancos, falando sobre maturidade, falando sobre experiência, sobre o crescimento. E daí que surge aquela frase, né? Quando a gente vê essa situação, se parece criança. Por quê? Porque está agindo igual uma criança. Talvez você agora esteja lembrando de algum caso, né, parecido e esteja com o coração cheio de ou raiva ou vergonha alheia, quando você vê uma pessoa, um adulto agindo dessa forma. E aqui que eu quero lhe perguntar, há quanto tempo você nasceu? Eu não quero dizer fisicamente, isso obviamente, eu espero que você saiba quanto tempo você nasceu fisicamente, mas eu digo espiritualmente. Qual é a sua idade espiritual? Quando você nasceu de novo? Diferente da idade física, na idade espiritual, não vale, ou nós não contamos apenas, eu tenho 1 ano de nascimento de novo, vou dizer assim. Então, não vale só o tempo que gastou, mas o quanto de fato nós crescemos nesse período. E assim como é triste e vergonhoso nós vemos um velho, ou até mesmo um jovem, agindo igual uma criancinha pequena, esperneando, se jogando no chão. É triste e muitas vezes vergonhoso nós olharmos para irmãos que aceitaram o Senhor, às vezes há décadas atrás, mas que agem como recém-nascidos na fé. Às vezes com questões tão simples, mas a pessoa parece que aceitou a Cristo ontem. Você sabe determinar qual o seu nível de maturidade espiritual? Se fosse para colocar numa régua ou num nível mesmo, numa medida de 0 a 100,
onde você estaria ali nessa medida? Agora lembre-se, eu não estou querendo que você meça o outro, né? Estou querendo que você meça a si mesmo. Hoje, enquanto nós estivermos analisando um pouquinho desse assunto, eu sugiro, eu os convido a questionar como eu tenho agido. Desde que eu aceitei ao Senhor, eu tenho tido crescimento, e quanto eu consegui de fato crescer desde que eu aceitei a Cristo. Existem 3 perguntas que nos auxiliam um pouco com essa forma de análise, autoanálise. E eu peço que os irmãos abram lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Esse versículo, na verdade, vamos até começar do 11, tá? Esses versículos nos falam, nos mostram o nosso objetivo, onde nós devemos chegar, o alvo que nós devemos mirar. Então, do versículo 11 em diante, ele fala: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, presta atenção, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até onde? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O desafio hoje é: desenvolva-se espiritualmente. Cada um de nós deve buscar nos desenvolver espiritualmente. Mas antes de continuarmos, vamos ter mais um momento de oração, irmãos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelas Tuas bondades, pelas Tuas misericórdias também sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado oportunidades para crescermos. Muitas vezes nós falhamos, na verdade, muitas vezes nós pecamos contra o Senhor, mas mesmo assim o Senhor tem misericórdia sobre nós, nos mostrando os nossos erros, os nossos pecados e nos dando chances para nos arrependermos. Eu te agradeço, Pai, porque conseguimos olhar para os irmãos aqui na igreja e vemos muitas dessas oportunidades sendo bem usadas pelos irmãos, deixando práticas ruins para trás e tentando se desenvolver a perfeita varonilidade de Cristo, igual a Cristo. O Senhor nos ajuda também com a nossa atenção, com o nosso foco, para que não venhamos a nos distrair, mas que estejamos prestando atenção naquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos relembrar hoje. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Desenvolva-se espiritualmente. E como que eu consigo fazer isso? Como eu consigo me desenvolver? Quando vou dizer assim, vou usar a irmã Dayana aqui de ilustração. Quando a irmã Dayana fala assim, você precisa fazer exercícios, né, para poder perder a barriga. Eu preciso. Talvez a pergunta que eu faço é como? Né? Como que eu faço? Como que eu me desenvolvo nessa área? E as respostas nesse caso vão ser: você precisa caminhar, você precisa, levantar ferro, fazer alguma coisa. Trazendo para a parte espiritual, como que eu consigo esse amadurecimento espiritual? Fazendo análise das suas perguntas. A mensagem de hoje tem como proposta, obviamente, nós melhorarmos para o futuro, mas que nós consigamos olhar para o que nós temos feito, principalmente para as perguntas que nós temos feito, e analisar onde eu estou de verdade.
A primeira pergunta que você precisa olhar no seu histórico é: eu posso? Quantas vezes, em se tratando de questões espirituais, você tem perguntado: eu posso? Quando vemos essa pergunta, logo pensamos em uma criança ainda descobrindo o mundo em que ela vive. E essa pergunta mostra que você está preocupado apenas com aquele ato em si, que ainda não tem a maturidade de olhar em volta e perceber o contexto daquela situação. Por exemplo, uma criança, ela vai perguntar muitas vezes para os pais: eu posso fazer tal coisa? Eu posso fazer tal coisa? E é perfeito para uma criança. Se uma criança sobe aqui no primeiro andar, né? Senta na janela, ou chega perto da janela e fala: pai, janela aberta, eu posso sentar na janela? Qual seria talvez a resposta? Mas por que não? Ela não vai se perguntar, ela não vai perceber o contexto, ela não vai conseguir perceber o porquê eu não posso. Então, quando nós estamos pensando num cenário espiritual, nós precisamos tentar entender que essa pergunta é uma pergunta feita por crianças. Cada um de nós saberia responder essa pergunta prontamente e ainda diria que as respostas são óbvias, né? Como o irmão Mariano fez: claro que não, né? É óbvio que não. Mas para a criança, na mente da criança, as perguntas fazem sentido. Por isso ela pergunta. Ela não sabe de fato a resposta. Vamos dar um pulinho lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Estamos bem perto. 1 Coríntios 6, versículo 12, nós vamos ler a primeira parte do versículo, que fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Com isso ele tenta mostrar ao povo de Corinto que é necessário amadurecer e perceber o que eu posso e o que eu não posso. Todas as coisas me são lícitas. A criança falaria: eu posso sim sentar na cadeira, é só colocar na mesa, né, na janela. É só eu colocar uma cadeira ali do lado da janela e eu sento, eu posso. Paulo ia falar: você pode, mas nem tudo convém. Nem tudo que nós podemos é para nós fazermos. A pergunta eu posso passa a ser óbvia e não tem mais sentido quando nós percebemos que com isso ele tenta mostrar a eles que é necessário amadurecer e perceber o que eu posso e o que eu não posso. Eu preciso amadurecer. Eu sou alguém que gosta de tecnologia, os irmãos sabem disso. De vez em quando, mexendo em algumas redes sociais, tenho mexido bem pouco, na verdade, ultimamente, mas de vez em quando mexendo em algumas redes sociais, eu vejo algumas perguntas feitas para pastores, né, às vezes até para padres, nesse sentido: pastor, eu posso dormir com a minha namorada? Pastor, eu posso usar brinco? Pastor, eu posso assistir cultos online e deixar de ir para a minha igreja? E muitas outras perguntas. Percebe que a ênfase não está no contexto, está naquele ponto específico. É uma pergunta infantil. Eu posso usar brinco? Aí você pensa assim: pode, não pode. A pessoa que pergunta, que tem no seu repertório essa pergunta muito frequentemente, significa que ela ainda não entendeu a definir o porquê eu posso e o porquê eu não posso. Ela simplesmente está querendo ser guiada por outra pessoa. Cada pergunta dessa mostra que a pessoa está com o coração ainda imaturo, a mente ainda está no mundo, mostra que ela não entendeu ainda o contexto do cristianismo. Pastor, eu posso dormir com a minha namorada? E aí você vê alguns pastores falando: pode. E os outros pastores falando: não pode. E a pessoa, ela vai fazer o quê?
Depende do coração dela. Se ela está inclinada a fazer aquilo, ela falou, esse pastor eu geralmente ouço ele, mas ele falou que eu não posso, então eu vou para esse aqui que ele falou que posso. Né? Exatamente. É que nem aquela criança que chega para a mãe, mãe, posso sair? Não. E a criança olha, o pai não está perto, chega, pai, posso sair? O pai fala, pode. Daí a criança sai. Daí a mãe fala, mas eu falei para você não sair. Não, mas o meu pai deixou, né? Percebe que isso é imaturidade. É simplesmente querer ter algum apoio para fazer, inclusive, e principalmente, coisas erradas. Agora, se você ainda está baseando apenas as suas ações nessa pergunta, talvez você ainda não tenha, de fato, entendido a obra de Cristo. Talvez seja apenas uma pessoa seguindo um livro de regras. Quantas pessoas estão aí dentro das igrejas, mas apenas seguindo um livro de regras? Geralmente quando nós vamos jogar um jogo de mesa, temos livrinhos de regra, né? A primeira pessoa a jogar faz tal coisa, a segunda pessoa ainda... Tem pessoas que ainda entendem a igreja como isso. É um livro de regras que eu vou seguindo, e o que não tem ali eu simplesmente pergunto e eu vou falar. A obra de Cristo não é isso. A obra de Cristo é muito mais profunda do se eu posso ou eu não posso. Agora entenda que é claro que às vezes nós vamos precisar fazer essa pergunta, mas ela nunca deve vir sozinha. Eu posso ou não posso? E geralmente nas redes sociais, quando eu vejo ali alguma coisa do pastor respondendo um absurdo, geralmente o que eu comento com quem está do lado, beleza, me dá a base bíblica então para essa resposta. Por quê? Porque o só poder ou não poder é insuficiente em si mesmo. Agora, se você é um recém-nascido na fé, perfeito, ótimo. Pessoas que acabaram de aceitar Cristo vão muitas vezes ter esse tipo de pergunta. Eu posso, pastor, deixar de fazer tal coisa? Eu posso continuar fazendo tal coisa? Ótimo. Por quê? É um recém-nascido na fé, acabou de nascer, mas precisa buscar amadurecimento. Ninguém espera que um bebê já nasça comendo carne de churrasco. Primeiro é leite, mas ficar no leite apenas até a fase adulta é loucura. O bebê está no começo ali do processo de comer algumas coisinhas, ainda não pode churrasco, mas também já não está só no leite, está se desenvolvendo. Agora imagina se chega lá o Levi com 45 anos, chama lá, vamos comer um churrasco? Não, eu só bebo leite. Alguma coisa está errado, né? Inclusive uma pessoa fica desnutrida se não tem um alimento próprio. Espiritualmente é igual. Se nós ainda, Paulo fala ali, né, na leitura que foi feita, se ainda está só no leite, alguma coisa está errada. Portanto, entenda, não é errado perguntar se eu posso fazer algo, mas se você ainda depende dessa pergunta, você ainda está muito imaturo espiritualmente e precisa buscar crescimento. E daí nós chegamos à segunda pergunta. Qual que seria então a pergunta que um adolescente espiritual faria, um jovem espiritual? Diferente da pergunta anterior, essa é uma pergunta bem mais madura. Eu devo? Uma criança vai perguntar, eu posso sentar na janela? Um jovem, teoricamente, é para perguntar, eu devo sentar na janela do 20º andar que está aberta? Perguntar-se sobre o dever de alguém sobre algo é muito além da simples possibilidade de fazer algo, envolve um senso de responsabilidade. Se eu pergunto se eu devo ou eu não devo, já estou colocando no cenário a minha responsabilidade sobre aquilo. Quando pensamos em um quesito secular, né, um cenário secular, algo do dia a dia, percebemos como isso é mais profundo. Uma criança na beira de uma cava perguntaria para os pais, sabe o que é cava, né? Lembra, né? Aqui, claro que sabe. Coisa nossa. Oi? Coisa nossa. É coisa nossa, exatamente. Ela perguntaria para os pais se pode pular ali, né?
Posso pular na cama? Já um jovem perguntaria a si mesmo se ele deve fazer aquilo. Será que eu devo? Talvez os pais, o pai meio doidão, falam, até pode pular. Ele olha ali para cá, ele vê uns galinhos saindo ali do meio. Será que é uma boa ideia? A maior diferença nesses dois casos é que a pessoa já puxou para si a responsabilidade de averiguar a situação e verificar o melhor caminho. Percebe que a pergunta eu estou jogando a responsabilidade em cima do outro. Eu posso pular, pai? Daí o pai fala, pula. Daí pula, acontece lá, se machuca. Não, mas foi meu pai que falou que eu podia. Já eu devo pular? A pessoa já vai perguntar para si mesmo, eu devo? Quando eu pulo e me machuco, a responsabilidade é de quem? Como eu brinco às vezes lá com a Débora, ema, cada um com seus problemas, né? Você que... eu sei que eu falei errado, não precisa... Para se fazer isso, a pessoa precisa analisar o contexto, pensar em tudo que está ao redor, perceber quais são os melhores caminhos. E aí entra a questão de amadurecimento. Eu queria tanto pular ali, mas eu não devo. O que eu devo fazer? Eu quero pular na água, vamos tentar achar uma outra. Percebe que já o contexto começa a fazer sentido. Lá em 1 Coríntios 6, no versículo 12, a segunda parte fala, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Interessante que aqui ele não leva em conta apenas se eu posso fazer, mas se isso é algo que eu devo fazer. Ele fala sobre algumas coisas que nos dominam, fazendo-nos querer agir dessa forma, mesmo que não devamos, tornando-nos escravos delas. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas estão... ele fala, todas as coisas me são lícitas, eu poderia fazer, mas eu não vou me deixar dominar. Se eu sei que eu não devo, eu não faço. Eu ia dar um exemplo, mas eu vou deixar para depois, para o próximo ponto. Mas muitos dos nossos irmãos têm tropeçado nesse ponto. Quantas vezes, conversando com outros, às vezes analisando o próprio coração, eu me pego pensando justamente, me falhando justamente nesse sentido. Mas isso é direito meu, eu tenho esse direito. Aí é a questão do eu posso fazer, mas na parte do dever, eu estou me deixando dominar por uma situação que eu sei que eu não devo. Por mais que o perguntar-se sobre o dever de fazer algo seja de fato algo muito mais louvável que o poder realizar aquilo, ainda tem um certo problema. Como eu falei, um jovem espiritual pergunta sobre o dever, mas tem um problema. Quando nós perguntamos a nós mesmos se devemos fazer alguma coisa, nós precisamos ver aquilo de uma forma muito geral. Por isso podemos deixar passar algo. Eu vou fazer uma daquelas perguntas lá do começo. Devo furar a orelha? Colocar um brinco? Devo fazer? É uma pergunta que envolve muita coisa. Eu preciso pegar diversos aspectos para poder conseguir construir uma resposta satisfatória. Pense na seguinte imagem. 2 homens foram caçar javalis, que é o único animal permitido no Brasil, né? Estão em cima de uma colina olhando toda aquela grama verde, aquele pasto espalhado. E um deles está olhando apenas a olho nu. Então tem uma colina, o pasto e 2 caçadores ali. Um deles está olhando sem nenhum material, só olhando, tentando enxergar. Apesar de conseguir identificar alguma coisa que passa lá na frente, ainda vai ser difícil. Faz sentido? Quando você está olhando nu, você olha lá na frente. Às vezes a gente vê um pontinho, alguma coisa, tem alguma coisa ali, mas a gente não consegue realmente identificar
exatamente o que é aquilo. Agora o outro está com um binóculo, olhando muito mais à frente e com muito maior nitidez. Qual dos dois será que conseguiria distinguir mais rapidamente o que é um javali e o que é uma moita lá no fundo? Obviamente o que vai ter um foco maior. Se coloca nessa situação. Você está em cima de uma árvore, que seja, você olha lá na frente. Está imaginando? Olha lá na frente, tudo verde. Lá na frente tem árvores à esquerda, pequenininhas, árvores à direita, algumas moitas. E você vê alguma coisinha, algum movimento lá na frente. Tem duas coisas que tornam difícil olhar aquilo lá na frente. Quais seriam essas duas coisas? Uma delas é a distância e outra a abrangência. É muita coisa para nós olharmos. É muita coisa para tentar identificar o que de fato é o quê. Agora o amigo que está do lado está com um binóculo. Por que para ele vai ser mais fácil? Porque ele vai focar em uma parte e ele vai explorar parte por parte. Ele tem um foco, ele tem um alvo. Quando temos uma visão geral sobre algo, é muito bom, maravilhoso. Mas nós podemos deixar passar alguma coisa ou mesmo confundirmos a nossa visão. Isso leva à terceira pergunta, que é a pergunta que um adulto espiritual deve fazer para decidir se realiza algo ou não, para decidir como ele deve viver ou não. E a pergunta é qual? O que os irmãos acham que seria essa terceira pergunta? Qual deveria ser? Pode falar. Parte da maturidade? Oi? Parte da maturidade? Certo. Mas qual seria uma pergunta que eu faço ou melhor do que eu posso, do que eu devo, para poder tomar uma decisão? Vale a pena? Vale o risco? O que Deus quer que eu faça. É nesse rumo. O vale a pena talvez entre ali no meu devo, né? Será que vale a pena? Eu pular numa cava? Eu devo fazer? Percebe que esse será é muito abrangente. Pode ser? Talvez sim. Agora, quando nós colocamos um ponto, um alvo, de fato um alvo para nós seguirmos, fica mais fácil. E a pergunta que deve ser é: isso glorificará a Deus e edificará os meus irmãos? Quando nós colocamos essa pergunta, nós começamos a ter respostas claras quanto ao que fazer. Se o dever fazer algo não é a melhor pergunta, essa é a melhor pergunta. Quando pensamos em maturidade, é impossível não associarmos com experiência de vida, com o tempo. E a experiência nos ajuda com a assimilação. Isso é parecido com aquilo que... Isso que eu estou passando é parecido com aquilo que eu já vivi. Mas a pergunta que eu devo fazer é: isso glorificará a Deus e edificará os meus irmãos? Vamos dar um pulo lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Alguém, por favor, lê para mim. 1 Pedro 4, 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa pergunta, isso que eu vou fazer, vai glorificar Deus e edificar os meus irmãos? Naquele exemplo que eu dei dos caçadores, representa aquele caçador com binóculo, com um alvo. Ele tem uma melhor visão, ele sabe o que está procurando. Alguns assuntos, irmãos, a Bíblia de fato não é tão clara. Nós temos que ser sinceros em admitir isso. Algumas coisas a Bíblia coloca ali numa zona meio cinzenta. A gente não consegue ter uma definição óbvia ou clara daquele assunto. Em outros, se perguntarmos apenas se devemos fazer, nós podemos trazer a carga de pensamentos ímpios para responder aquilo. Eu devo fazer isso?
Daí talvez venha no nosso pensamento, vai favorecer mais a mim do que a meu irmão, mas tá bom. Afinal de contas, aí entra o pensamento mundano. Eu preciso pensar em mim, né? Eu mereço. Percebe que se nós colocarmos apenas sobre o eu devo, às vezes as nossas decisões podem ser contaminadas com a nossa natureza pecaminosa, nossos pensamentos pecaminosos. Lá em Efésios capítulo 4, de 11 a 13, nós lemos, eu vou reler essa parte. Ele fala assim, Efésios 4, de 11 a 13: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então vamos parar por aí. O Espírito Santo distribui dons aos salvos com um objetivo. E ele fala assim, o objetivo para a edificação do corpo de Cristo. Eu preciso pensar no corpo de Cristo, nos meus irmãos. Inclusive, o segundo grande mandamento fala sobre isso: amar ao próximo como a mim mesmo. E continuando o versículo, ele fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Note que nesse texto é muito claro que é através da edificação mútua que chegaremos à maturidade, à estatura de Cristo. É um edificando o outro, ajudando nesse amadurecimento. O Senhor Jesus realizou muitas coisas, esclareceu que a sua decisão se baseou na resposta à pergunta: isso vai glorificar a Deus e edificar ao seu povo? Afinal de contas, ele se entregar para morrer tinha como objetivo exatamente isso. Por que Jesus morreu? Qual foi a pergunta que ele respondeu a si mesmo para tomar um passo de se entregar? A salvação de todo aquele que nele crê, pensando no próximo, no corpo de Cristo, pensando na glória de Deus, do Deus Trino. Ainda em Efésios capítulo 4, versículo 29, alguém leia para mim, por favor. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que a ouvem. Percebe que mesmo que nós falamos deve passar pelo filtro: isso vai edificar aos que estão me ouvindo? Respondendo essas duas perguntas, nós vamos começar a ver um amadurecimento real em nós e no corpo de Cristo. Lembra que eu falei no começo da mensagem que a mensagem tinha como principal objetivo nós olharmos para trás na nossa vida? Qual pergunta nós temos feito? Será que eu tenho perguntado, eu posso fazer tal coisa? Perguntando talvez para o pastor, né? Ou até para outros. Talvez você seja uma das pessoas que pergunta para os pastores de internet lá: posso fazer tal coisa? Será que a nossa pergunta tem sido: eu devo fazer tal coisa? O dever já é ótimo. Se perguntamos sobre eu devo, já é um passo a mais. Porém, a pergunta mais correta que nós devemos fazer é: isso que eu quero fazer vai glorificar a Deus e edificar os meus irmãos? Aí deixa eu trazer na prática aqui. Por que? Qual que seria uma boa base de nós não bebermos bebida alcoólica? Deixa eu responder.
Tem algumas bases, mas se nós olharmos para o cenário bíblico, talvez algumas pessoas vão falar, olha lá, mas está aqui, ó, vinho. Olha só, passou 7 meses desde que esse vinho foi produzido e a pessoa bebeu. Daí você fala assim, então eu posso. Percebeu a pergunta? Ou a afirmativa, né? Então eu posso. Fala assim, eu devo? Mas isso pra mim são... O pessoal fala, né? 1, 2 dedinhos antes da janta ali faz bem pro coração, né? Então talvez até eu deva, os médicos recomendam. Você percebe o que eu falei sobre pensamentos ímpios ajudando na tomada das decisões espirituais? E daí a gente joga a terceira pergunta. Isso vai glorificar a Deus? Você fala, acho que sim, né? Por que não? Mas isso vai edificar os meus irmãos? Opa, peraí, então deixa eu pensar aqui. Vai edificar meus irmãos? Eu questionei um rapaz lá de Apucarana justo sobre esse assunto. Fala, pensa só. Ele falou assim, por que eu não posso? Eu falei, poder se pode. Mas, pensa o que aconteceria. Por exemplo, se um irmão da igreja que veio do alcoolismo pega você bebendo dois golinhos, 2 dedinhos de vinho, o que esse irmão vai fazer? Então se ele pode beber vinho, eu posso também. Ó, pergunta infantil de novo. E daí ele vai lá, bebe 2 dedinhos de vinho e não para mais. Edificou o irmão? Edificou o corpo de Cristo? Glorificou a Deus? Não. Eu creio, pessoalmente, que a base mais forte que nós temos para não fazer isso é porque não vai glorificar a Deus. E o ser humano foi criado para glorificar a Deus. É básico. Pensa em qualquer outra coisa. Decisão do dia a dia. Por que nós vivemos como vivemos? Porque nós devemos sempre rumar a nossa vida baseado nessas 2 perguntas. Isso vai glorificar a Deus? Isso vai edificar os meus irmãos? Se a resposta é afirmativa para as 2 coisas, vai lá, vai com tudo. Agora, se não, isso para mim vai ser bom, mas os meus irmãos nem vão gostar tanto. Então deixa, não faz. Paulo, baseado nisso, ele falou, se eu tiver que parar de comer carne para que os próximos venham a ser amadurecidos, eu paro de comer carne. Teve uma situação na última reunião da diretoria lá da igreja, e não é uma situação assim escandalosa, por isso eu estou falando, mas eu joguei uma pergunta, irmãos, o que os irmãos acham de fazer uns amigos secretos no final do ano? Agora, peraí, é pecado fazer amigo secreto? E alguns ficaram com uma cara assim, pecado, né? Não é pecado não, irmãos. É uma brincadeira, né? Troca de presente, tá bom. Pode fazer. Perguntei, podemos fazer? Daí alguns falaram, pastor, porque na verdade sim, a gente já fez algumas vezes e às vezes dá problema. Porque tem algumas pessoas que elas dão ali uma caneta e ganham ali um carro. Obviamente não é isso, mas enfim, entenderam, né? Então daí os outros às vezes ficam meio assim, constrangidos. A gente fala que o limite é R$10 e a pessoa dá um presente de R$100. Eu coloquei 2 questões. Primeira questão, percebe a imaturidade aí, né? Se eu quero dar um presente melhor para o meu amigo, qual é o problema? Né? Daí entra a questão do ciúme, do egoísmo, dos outros que estão, não, mas eu queria também. Então, tá bom, né? Mas não necessariamente. Mas nem essa questão que eu estou falando. A outra questão é, então eu ouvindo, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer outra brincadeira. Eu até propus para ele fazer aquela do leilão que a gente fez aqui algumas vezes. Vamos fazer outra brincadeira. Por quê? Porque não vai edificar o corpo de Cristo. Agora, percebe que não é pecado o realizar ali o amigo secreto, porém o insistir naquilo
sabendo que provavelmente alguns vão tropeçar, talvez até se torne certo pecado. Por quê? Porque eu estou pensando no meu querer. Eu quero fazer, mesmo sabendo que o meu irmão vai tropeçar. Não vai edificar o corpo de Cristo? Vai glorificar o nome de Deus? Claro que não. Por isso, quando nós colocamos essas duas perguntas, nós começamos a agir como pessoas adultas espiritualmente. Agindo daquela forma que Paulo falou, que ele disse assim, Paulo falou, né? Eu posso sofrer o dano em prol do corpo de Cristo, em prol da glória de Cristo. Eu sofro dano. Eu saio do prejuízo para que o meu irmão não tropece. Apenas um adulto espiritual pode fazer isso. Essa pergunta demonstrará o quanto nós somos maduros. Paulo, apesar de estar preso por conta de Cristo, ele permanecia firme na fé. Isso porque Deus era glorificado e a igreja edificada mesmo naquela situação. Como que Paulo conseguiu, mesmo preso, mesmo sabendo que vai morrer, continuou firme? Ele não olhou para si, ele olhou para Deus e ele olhou para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está crescendo, Deus está sendo glorificado. Então, menos eu, mais Cristo. Se as minhas ações são regidas pela glória de Deus, eu não corro o risco de fazer algo por puro prazer. Se eu estou pensando no crescimento dos meus irmãos quando realizo algo, eu não me deixarei dominar por egoísmo. Agora não basta nós conhecermos apenas essas 3 perguntas. A ideia desse devocional não é de você saber quais são as 3 perguntas que vai demonstrar o seu nível, não. A ideia é pensar com sinceridade em quais têm sido as perguntas que você tem feito até agora e com isso saber em qual nível espiritual você está. Isso responde como os apóstolos e os irmãos do primeiro século, inclusive grandes homens de Deus, após aquele tempo, conseguiram se manter firmes em constante crescimento. É porque eles buscavam ver quais de suas ações glorificariam a Deus e edificariam os irmãos, e então agiriam de acordo com isso. Com uma vida assim, seremos levados a termos disciplina na oração, no devocional pessoal, na leitura da Santa Palavra, no amor ao próximo e em todas as outras fontes de nutrientes da vida espiritual. Eu orar, eu posso orar? Eu devo orar? Se eu orar, eu estarei glorificando a Deus e ajudando na edificação do corpo de Cristo? Leitura da Bíblia, a mesma coisa? Qual é o seu nível espiritual? Talvez você pense assim, eu ainda estou muito imaturo. Eu percebo que as perguntas que eu tenho feito até então eu posso, como uma criança. Desenvolva-se. Comece a colocar as suas ações debaixo da pergunta correta. Vamos lá, só para a gente relembrar. Uma criança faz que pergunta? Eu posso? Um jovem, espiritualmente falando, faria que pergunta? Eu devo? E um adulto espiritual faria que pergunta? Isso não me convence. Isso glorifica o nome de Deus e edifica o corpo de Cristo? Essa é a pergunta que deve estar sempre nas nossas mentes. Vamos orar, irmãos. Senhor, a Tua palavra nos é rica, ela nos orienta como devemos viver. Senhor, muitas vezes temos falhado da forma de servirmos ao Senhor. Muitas vezes temos pensado apenas em nós mesmos, nos colocando no centro de tudo, não pensando no Senhor, no Teu nome, não pensando nem nos nossos irmãos.
Senhor nos ajuda a crescermos, nos ajuda a sermos crentes íntegros para com o Senhor. Eu peço que o Senhor venha a trabalhar nos nossos corações, nas nossas ações, para que essa não venha a ser apenas mais uma mensagem que após o culto, durante essa semana, já vai ser esquecida, mas que de fato isso venha a trabalhar, a agir, a mudar a forma de como nós estamos vivendo, Pai. Nos ajuda a termos em consideração o Senhor em todos os nossos caminhos, para que o Senhor venha a ser honrado e glorificado em cada uma das nossas escolhas. E em nome de Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.